Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? O povo do glória a Deus vai chegar ainda? Do aleluia? Vai chegar? Cedo ainda, né? Cedo. Brincadeira, meus amados irmãos. É um motivo de grande alegria, uma honra estar aqui com os amados. Eu confesso aos irmãos, cheguei um pouco atrasado. Estava ali na congregação do Eusébio, ajudando o pastor Fernando. Lá, levantaram um falso de que eu toco algum instrumento. Levantaram esse falso lá. E até que vem alguém que realmente toque, né, fica levando isso como verdade. Então, eu ajudo lá no início do culto, procurando acompanhar os irmãos enquanto louvam, né? E eu digo assim, que a gente atua meio como um pato, que o pato ele é um animal muito versátil, né, em relação a vários outros. Você vê que na terra ele caminha de forma estranha, esquisita, mas ele caminha, né? Diferente de uma galinha que caminha com certa graciosidade, com certa velocidade. Na água, ele tem as patas em forma de nadadeira, portanto ele também consegue se mover pela água. E no ar ele consegue também decolar e até percorrer grandes distâncias voando. Ele não faz nenhuma das três coisas bem, mas ele faz as três coisas para a glória de Deus, não é verdade? Faz as três coisas. Eu costumo dizer que eu sou mais ou menos nesse sentido. Nem canto que preste, nem toco que preste, muito menos, né? Mas a gente vai tentando para a glória do Senhor, porque onde canta o sabiá, também canta o pardal, não é verdade? Estava dizendo isso hoje, enquanto a gente louvava, o pastor Adeildo e eu, né? Com certeza, um pardal e um pardal e meio, né? A gente tentando louvar ali uma pequena convivência que nós tivemos hoje. Foi muito maravilhoso, muito gostoso a gente estar ali, não só pela parte do alimento, teve um churrasco lá, foi uma bênção, não só pela parte do alimento, mas pela parte espiritual, porque enquanto a gente louvava, a gente conversava sobre as coisas de Deus, a gente sentia a presença do Senhor. Existe um louvor da harpa que diz assim, ó: nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Não é assim? Né? Então assim, nesse pequeno momento, seja dentro da casa do Senhor, seja conversando com irmãos da igreja, né? Seja conversando com o pastor, nesses pequenos momentos, nessas brechas que nós passamos, pensando em Jesus, as trevas nós começamos a destruir, porque nós estamos buscando a luz. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. São tempos difíceis, são tempos complicados, né? São tempos que falam-se de doenças incuráveis, doenças que apareceram de forma estranha, estão aí pelo mundo, inclusive já chegaram aqui no Brasil. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso grande alvo é a pessoa bendita de Jesus, é a propagação do Evangelho, é se firmar na rocha. A Bíblia diz que nós devemos ser como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz um mistério: eis que um mistério vos digo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Sabe o que é dormir na Bíblia? Se você não sabe, eu vou te dizer hoje. Dormir na Bíblia significa enfrentar a primeira morte. Primeira, pastor, é porque existe uma segunda? Existe, está lá em Apocalipse. A segunda morte é justamente quando, uma vez julgado, condenado, o pecador for lançado no lago de fogo e enxofre. A Bíblia chama de segunda morte. Mas quanto à primeira morte, a Bíblia diz assim: não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem, né? Porque para alguns aí que não têm esperança, nós devemos ser diferentes. Porque se cremos que Cristo morreu, cremos que também com Ele viveremos para a glória de Deus. Então a esperança do crente, eu quero te dizer que a esperança do crente não é só, como dizem as igrejas, certas igrejas por aí, comer do melhor, andar no melhor, vestir do melhor. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro, né? Isso tudo, sabe o que não é passageiro? A palavra prometida por Cristo. Esta não é passageira. Eu quero dizer para você nessa noite que no nome do Senhor há poder.
O mistério de Jesus Cristo é que Ele ouve e atende a oração do santo. Eu quero dizer para você que talvez para falar com um deputado, um político, eu preciso de uma série de protocolos, mas para falar com o Senhor basta eu me inclinar em oração no meu. Basta eu fazer como está escrito lá em Mateus, basta eu entrar no meu quarto, orar em oculto, porque em oculto Ele haverá de responder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que são tempos trabalhosos. A Bíblia diz: haveriam de vir tempos trabalhosos em que os homens seriam amantes de si mesmos, sem afeição natural, detratores ou descumpridores de contratos. Sabe o que é isso? Sem palavra, sem palavra. Dia 15 eu pago, não passa nem perto, nem dá satisfação. A Bíblia chama de detratores ou descumpridores de contrato. Não tem palavra. Amantes de si mesmo. As pregações hoje em dia são pregações absolutamente antropocêntricas. Foi pregado isso inclusive ontem, né? Foi pregado isso inclusive ontem. O que é isso? Dê valor a si mesmo. Você é importante. Você é isso, você é aquilo outro. Olha, não há dúvida que nós somos importantes para Cristo, mas importante mesmo é a palavra de Deus. Ela é que me sustém, que te sustém. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele quer pactuar contigo uma intimidade. Ele quer ter contigo um relacionamento. E partindo dessa premissa, quem tem um relacionamento sério, seja casado, seja um namoro, sabe que relacionamento pressupõe certa intimidade. Eu tomo conhecimento de certas coisas que são particulares da minha companheira, da minha esposa, do meu marido, não é assim? Então Deus, Ele quer partilhar contigo dessa intimidade. O pastor Nato me ligou, falou desse convite, eu disse: pastor, vamos sim. É uma honra estar na casa do Senhor, certo? Eu não me reputo por ser um pregador, mas eu me reputo por ser um propagador do Evangelho de Cristo, né? Subir e ministrar a palavra de Deus com responsabilidade, falando daquilo que eu tenho visto, tenho ouvido e tenho aprendido ao longo da minha jornada. Eu aceitei Jesus Cristo com apenas 7 anos de idade. Eu costumo dizer que Cristo me pegou logo cedo, que com certeza não ia dar para quem não prestava. Aí Ele não vou pegar logo cedo aqui, separar para mim, né? E desde então eu tenho seguido o caminho da palavra do Senhor, buscado aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração, buscado fazer dessa leitura a minha palavra, dessa leitura dessa palavra a minha leitura de cabeceira antes de dormir lá pertinho. Sempre tem a palavra de Deus para que eu possa ler, sobre a qual eu devo meditar, porque a Bíblia diz que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, para que sejamos como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação apropriada, não é isso? Não, nós precisamos frutificar. Está na casa do Senhor, está fazendo um esforço para vir à oração, para vir na Santa Ceia, para vir na doutrina. Você precisa frutificar. Você precisa propagar este Evangelho, porque será requerido do pastor, sim, o que conduz as ovelhas, mas também será requerido das ovelhas a propagação do Evangelho. E é uma missão muito nobre. A Bíblia diz que os anjos pleitearam com Deus essa missão. Olha, deixa a gente descer, deixa a gente anunciar. Sabe o que foi que Deus disse? Não, essa missão é dos homens. Essa missão é dos homens. Tem até uma novela agora da Record que passou a explorar comercialmente histórias bíblicas. E quer sejamos contra ou a favor disso, tem seu lado positivo, né? Porque divulga um conhecimento que talvez para você, para mim, seja relativamente já sabido, né? Que crente que conhece a palavra sabe da história de Sansão, sabe da história de Davi, sabe da história de Golias, sabe da história de Lázaro e do rico, que é uma que está passando agora, né? Mas há uma mensagem muito maravilhosa quando isso é distribuído pelo mundo ou para o mundo através dos meios audiovisuais, que são muito explorados pelo inimigo, pelo adversário. A igreja entende o que eu estou dizendo? Diga amém. E acontece, meus amados irmãos, que naquela passagem de Lázaro e rico, que alguns
doutrinadores enxergavam aquilo como uma ilustração, mas os mais aprofundados, que é uma história real, porque foi contada pelo próprio Cristo, né? Fala que aquele rico, ele ficou desejoso de estancar o seu sofrimento durante aquele momento em que ele viu com seus olhos agora espirituais, né, que Lázaro jazia muito bem no seio de Abraão, enquanto ele era fustigado de um calor, de uma angústia, de uma tristeza, de um sofrimento, e ele pede a Abraão, o grande patriarca, que Lázaro molhe as pontas dos seus dedos e venha lhe refrescar a língua. Nós estamos falando de um mundo espiritual descrito por Jesus Cristo. Nós estamos falando de dois homens que haviam morrido. O morto não devia sentir nada, ele não tem mais carne. Mas no mundo espiritual não funciona segundo a lógica do homem. O mundo espiritual não funciona segundo a lógica do homem. Pela lógica do homem, Lázaro, aquele outro que foi ressuscitado por Jesus, não tinha nenhuma possibilidade de ser ressuscitado, porque o seu corpo jazia no sepulcro há 4 dias. O estado era de deterioração absoluta de suas células, de seus tecidos e de seus sistemas. Mas quando o Filho de Deus ora ao Pai e recebe dele a unção, a autoridade, ele diz: tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra, Lázaro, sai daí e vem aqui até aqui. Louvado seja, vem para fora. Não se sabe se Lázaro veio pulando, se ele veio flutuando, porque a prática daquela época era enfaixar o corpo totalmente, dos pés à cabeça. Só se sabe que aquele homem, cujo corpo jazia há 4 dias, em absoluto estado de putrefação, teve restaurada toda a sua fisiologia, a sua edumentário, o seu corpo voltou à vida para a honra e glória do Senhor. O segundo Lázaro, esse que a Bíblia fala que era um homem pobre, esse que comia das migalhas que caíam da mesa do rico, enquanto que o rico, a Bíblia diz, vivia a sua vida todos os dias de forma regalada. Sabe o que significa? Não se preocupava com nada. Não se preocupava com nada. Naquela época, ser rico era muito diferente do que é hoje. Naquela época, o rico daquela época, os pés dele eram lavados por servos, tá? Pela manhã. Suas roupas, certo? Seu cabelo era penteado por servos, né? E hoje, se praticar isso, até pode se praticar, mas fica estranho. As pessoas vão dizer assim: pô, o cabelo é tão preguiçoso, tão miserável, que paga alguém para pentear os cabelos dele, para lavar os pés dele, né? Pode até o servo ou o funcionário ser confundido com um tipo de escravo. Naquela época o rico tinha escravos à sua disposição. Pessoas eram mercadorias, pessoas eram objetos. Então aquele homem, ele vivia de forma regalada todos os dias da sua vida, mas lhe faltava o temor ao Senhor. Lhe faltava enxergar o que é realmente importante. Muitas igrejas e muitos grandes homens, pastores, detentores de canal de televisão, teólogos, homens de palavra bonita, de palavra encantadora, não estão cumprindo o ID de Jesus. Porque Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos, mas nós somos vencedores porque Ele venceu o mundo. A igreja compreende isso? Diga amém. No meio de um povo que agora perde a sua identidade, que passa a parecer com o mundo, é carna-fé, né? Já ouviu falar? Quem foi que já ouviu falar disso? Amém. Já ouviu falar? A maldição não tem não, graças a Deus. Não tem não. Aqui não tem isso não. Olha, meu irmão, quando a igreja começa a se assemelhar com o mundo, tem uma coisa errada.
Quando você perde a aparência de ser o sal da terra, de ser a luz do mundo, a Bíblia diz: quando o sal se tornar insípido, para nada serve a não ser para ser. A igreja parece que está. O povo do glória a Deus vai chegar ainda. O povo do glória a Deus vai chegar ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que o Senhor fala poderosamente nos tempos atuais. O Senhor se manifesta. Tem gente sendo curada, tem gente recebendo profecia, tá certo? Só que muitas vezes você tem procurado no local errado, tá? Muitas vezes você procura usando a sua visão material. Eu estava na minha residência, chegou um presbítero, um evangelista do Tempo Central, um homem de cabelos brancos, na sua bicicleta, assoviando, olhando para cima, a roupa cansada, o semblante sofrido, poucos dentes lhe restaram na boca. Ele entrou lá em casa, encostou a bicicleta, e eu cheguei apressadamente, isso há uns 20 meses atrás. Cheguei apressadamente, meio-dia para almoçar. Passei por ele, Pai do Senhor, não sei o quê. Entrei. Aí me senti incomodado, sabe? Porque o homem de Deus, ele não se governa. A igreja compreende isso? Diga amém. O homem de Deus, ele não se governa, ele é levado de acordo com o que o Senhor tem para ele. E aí de repente eu não almocei, sentei, voltei lá, sentei perto dele. Ele olhou para mim, um olhar distante. Aí ele disse assim: eu vim aqui só orar, entregar uma bênção. Foi mesmo? Foi. Aí ele começou a chorar, sabe? E eu olhei assim, fui me assustar. Eu, vale, Jesus, o senhor está passando bem? Tu gosta de vermelho? Eu disse: rapaz, é bonito. Deus vai te dar uma caminhoneta vermelha, vai ficar sentado bem aqui, ó. Esquenta aqui. Tu acredita? Eu disse: se for da vontade de Deus, acredito. Acredito, desacreditando, né? Você que sabe, né? Não estou com condição de comprar nem um pirulito, mas o Senhor que sabe todas as coisas. Irmão, não demorou 6 meses, não estava essa caminhoneta vermelha lá em casa, para honra e glória do Senhor. Se você disser para mim, assim, mas o Senhor estava pedindo, não. Estava pedindo, não. E por que aconteceu dessa forma? Não sei, me pergunte ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor dota algumas pessoas de certas capacidades na medida daquilo que for útil. Está escrito lá em Coríntios: falam todos em línguas? Profetizam todos? Não. Nem todo mundo fala em línguas. Nem todos são usados em profecias. Nem todos são usados para curar. Nem todos, são alguns. Essa dotação do Espírito Santo é dada por Deus naquilo que for útil ao ministério que Ele tem preparado para mim e para você. Você compreende essa mensagem? Diga amém. O ministério de Deus para mim e para você é o que nós devemos buscar e nos conformarmos com aquilo que Ele tem preparado, porque talvez a graça que Ele entregou para mim, se vier para a sua mão, seja o motivo pelo qual você se afaste de Cristo. Você está compreendendo essa mensagem? Diga amém. Sabe por que Deus não abençoa muito o crente de forma financeira? Sabe por quê? Porque o financeiro irá passar a ser o mais importante na vida dele. Deixa eu te contar uma situação. Jesus falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou é melhor que você viva aqui na B, apertado, difícil, pagando as contas com dificuldade, mas debaixo do sangue de Jesus Cristo, honrando, louvando, engrandecendo, chamando santo, santo, santo é o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da minha existência. Ele é que faz com que eu respire, Ele é que me levanta todos os dias. Eu quero dizer para você que agora no carnaval, tinha um rapaz que treinava comigo 17 anos, foi fazer uma curva ali pelo Iguape, sofreu um acidente e morreu. 17 anos, certo? 17 anos de idade. O cunhado do meu tio, 21 anos de idade, lá em Messejana, também vindo de moto, um ônibus avançou uma preferencial, o rapaz estava noivo e ia casar, 21 anos de idade. O ônibus avançou uma preferencial, passou por cima, matou na hora. Eu quero dizer para vocês que nós não sabemos o dia
e nem a hora que o nosso fôlego de vida se extirpará aqui na terra. Mas nós sabemos que se Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a honra e glória de Deus o Pai, todo aquele que vive e crê nele também ressuscitará. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Voltando àquela passagem, pobre, Lázaro e o rico. Eu dizia para vocês agora há pouco que o rico sentia dor no mundo espiritual. Quem compreende isso, diga amém. Sentia dor no mundo espiritual, sentia angústia, sentia desconforto, dor, angústia e desconforto, e pediu ao grande patriarca Abraão: deixa que ele molhe a ponta dos dedos e venha refrescar-me a língua ou a boca. O que foi que Abraão disse? Olha, filho, entre nós e vós existe um grande, de modo que os que estão aí não podem vir para, e os que estão aqui não podem ir para. Você compreende? Ele deve ter dito: sim, eu compreendo. Então deixa eu fazer outro pedido. Ele faz outro pedido: deixa eu ir lá, deixa eu voltar, deixa eu falar com os meus irmãos, deixa eu abrir-lhe os olhos para que não lhe suceda o mesmo mal que veio a mim, para que eles não venham a ter o mesmo destino que eu. O pedido era nobre, mas está lá em Hebreus 9:27, igreja. Ao homem é ordenado morrer uma única vez, vindo logo depois disso o juízo. Pastor, mas é porque o pessoal fala tanto de ver a alma. Olha, meu irmão, se o diabo ele pode se transfigurar num anjo de luz, ele pode aparecer como a sua vozinha, tá? Pode aparecer como a sua tia, como seu pai, porque a Bíblia diz que ele é mentiroso, e quando ele mente, ele fala daquilo que ele é próprio, daquilo que ele conhece muito bem. Sabe o que é aquilo que me é próprio? Eu sou advogado, então quando eu discorro sobre leis, quando eu falo para vocês qual é o seu direito, como nós podemos adquiri-lo, ou como nós podemos postulá-lo na justiça, eu estou falando daquilo que me é próprio, porque eu estudei para isso. A igreja compreende? Diga amém. O diabo, quando ele mente, quando ele engana, ele fala daquilo que ele é próprio, porque Jesus Cristo disse: ele mente desde o princípio. A igreja compreende essa mensagem? Então, quando o rico olha para Abraão, faz o primeiro pedido, tem negado, ele faz um segundo pedido: deixa eu voltar. E o segundo pedido é mais nobre. O segundo pedido não é tão egoísta, porque o primeiro foi para ele mesmo, para ele se ver livre daquela agonia, daquele sofrimento. Ele viu que não tinha jeito, então ele faz um segundo pedido. O segundo pedido é mais nobre. Ele pensa nos seus irmãos, ele pensa na desgraça que seria ver os seus irmãos ali naquele mesmo destino. Então, deixa que eu retorne e fale com os meus irmãos, para que não lhes sobrevenha o mesmo mal que veio a mim. E aí Abraão disse: olha, filho, também não é possível. Lá onde você estava, onde os seus irmãos estão, existe a lei e os profetas, que eles os usam. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Lá já existe a fala de Deus, segundo a qual, se eles derem ouvidos, não terão o mesmo destino. Lá existe a lei e existem os profetas, que eles possam dar-lhes ouvidos, e assim não irão para onde você está. Imagine qual seja a frustração dentro do rico naquele momento. Ele deve ter concluído facilmente: assim como eu, eles não vão dar ouvidos. Porque na qualidade de judeu, é claro que ele já ouvira falar da lei. É claro que ele ouvira falar dos grandes profetas. Mas uma coisa é ouvir, meu irmão, outra coisa é dar ouvidos, sabe? A mamãe dizia assim: menino, está fazendo ouvido de mercador, né? Fala uma coisa 10 vezes e você não faz isso.
faz isso. Está fazendo ouvido de mercador. Você ouve, mas você não dá ouvidos. Você ouve, mas você não atende. Você ouve, mas você não obedece. Eu pensei em trazer uma mensagem, pastor, e até agora não abri a Bíblia, não sei porquê, mas eu pensei em trazer uma mensagem sobre Mefibosete. Fiz um estudo, né, uma história já conhecida. Eu fiz um estudo com uma abordagem um pouco diferente das várias pregações que eu já ouvi, pregações muito boas, né? Quem já ouviu falar da história de Mefibosete, o descendente de Saul, primeiro rei, não é isso? Filho de Jonatas, né? Quem foi que já ouviu falar dessa mensagem? O lugar, Mefibosete estava lá em Lodebar e tal, no local de esquecimento, e foi trazido, não é assim? Sentou à presença do rei, né? As mensagens que eu já ouvi sobre isso sempre abordam a mesma temática. O jovem príncipe, que agora era um mendigo deficiente. Os deficientes naquela época, eles eram marginalizados, até os dias de hoje infelizmente ainda são, mas naquela época era muito pior. E ele estava num local de esquecimento, num local onde jazia enfermos, leprosos, né? Um local terrível. E Deus se lembrou dele através de Davi e usou de benevolência. Ele foi parar na mesa do rei. Pronto, não é assim a mensagem? O resumo da mensagem é essa? É essa? Não tem nada a ver. Louvado seja o nome do seu pastor, pelo amor de Deus. Você vai dizer isso, não tem nada a ver. A mensagem de Mefibosete tem a ver com o caráter de um homem de Deus. E acredite, não estou falando de Davi, eu estou falando de Mefibosete. O caráter de um homem de Deus não está ligado a presentes materiais. O caráter de um homem de Deus está ligado com a sua fidelidade para com o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Samuel está escrito que quando Davi, o rei, fez menção na sua casa, lá na casa de Saul, alguém com quem eu posso usar de benevolência, lá na casa de Saul, alguém que tenha restado, que tenha por um acaso sobrevivido, para que eu use de benevolência em homenagem ao pacto que eu tenho com Jonatas. Lá alguém. A Bíblia registra um homem que diz para ele quem. A Bíblia fala de um homem chamado Ziba, e que Ziba chega para Davi e diz: tem sim, tem lá, tem um jovem da casa de Saul, filho de Jonatas, esse que você gostava tanto, é Mefibosete, é um homem que mora em Lodebar. Lodebar significa lugar nenhum, lugar do esquecimento, né? E ele vai para lá, ele manda buscar: pois traze-me até aqui, para que eu use com benevolência. Quando Mefibosete é trazido à presença do rei, ele vem com medo, ele vem triste. Você pensa que ele vem alegre? Não, ele vem triste, ele vem com medo, porque ele talvez tenha pensado assim: será que o rei vai mandar me matar, né? Como muitos fizeram com a descendência do meu pai, porque de certa forma o sangue nobre significava um risco para o rei que estava governando. E aí, quando ele chega na presença de Davi, ele baixa a cabeça e diz que é um cão imundo diante do rei, para que ele se lembre. Olha, que é um cão imundo para que o rei se lembre dele. E Davi abre para ele o pacto, a aliança, restitui a ele todos os bens de Saul e de Jonatas. Está se falando de muitas terras, de animais, de ouro, está se falando de muitas riquezas. Ainda diz mais: além de tudo isso, você terá por servo Ziba, que foi ele que me disse aqui onde é que você estava. E além de tudo isso, você, todos os dias da sua vida, haverá de comer na minha mesa. Se a mensagem terminasse aí, todo mundo saía para casa satisfeito. Não, pastor, acabou a mensagem é essa. A mensagem é de um homem que saiu do local de esquecimento e foi parar na mesa do rei. Mas a história não acaba aí. Pelo menos a história bíblica, né? Muitos preletores acabam por aí. Mas se você for continuar a história, você vai ver que o rei Davi, aquele homem abençoado, jovem, destemido, também teve suas falhas, seus pecados, né? E ele pagou um preço muito alto por seus pecados.
pelo fato de ter desobedecido a Deus, pelo fato de ter tomado a mulher de Urias. A igreja sabe, a igreja tem maturidade para entender o que eu estou falando. Eu estou fazendo aqui um resumo rápido, porque o tempo não espera por ninguém, não é verdade? E em um dado momento ele se vê obrigado a sair do seu trono, porque o seu próprio filho conspirava contra ele. E quando o rei resolve fazer isso, ele manda ajuntar todos da sua casa, todos os seus mais chegados, os seus servos, os seus oficiais, para com eles se reservarem em um outro local, que não fosse o castelo, em um outro local que não fosse a morada do rei, até que o problema fosse dissolvido. E entre aqueles que estavam na sua casa, quem é que ele se lembra? De quem é que ele se lembra? Ele se lembra de Mefibosete. Manda buscar lá Mefibosete para que ele venha comigo e tal. E ele manda, sabe por quem? Ele manda para o Ziba. Manda lá, traz Mefibosete também para ele sair junto com a minha comitiva. Aí sabe o que é que Ziba disse? Aquele mesmo, usado por Deus para lembrar. Sabe qual é o seguinte? É porque Mefibosete, ele ruiu a corda, sabe? Não está com o senhor não. Ele está lá com teu filho Absalão. E está com aqueles que conspiraram contra ti. A Bíblia diz que Davi, ele se sente apunhalado. A igreja está compreendendo essa mensagem? Ele se sente traído, mas eu usei de benevolência, eu abençoei, eu trouxe um deficiente, um aleijado para minha mesa, um rei, e é assim que ele me retribui. Ziba, fazer o quê, né? São coisas da vida. E só para te lembrar, tu deste todos os tesouros da casa do Saul, de Jonatas, para ele, né? O Senhor me fez servo dele. Mas Davi imediatamente está revogado o decreto. Tudo que era de Mefibosete, que era da casa de Saul, que era da casa de Jonas, seja dado e entregue a você, Ziba, porque você é um homem de fidelidade. Olha a coisa mudando de figura. A igreja conhecia essa história? Levanta a mão só quem conhecia. Só quem conhecia. E aí a coisa vai continuando. Sabe por que Mefibosete não estava com Davi? Porque ele não conseguiu preparar o animal, o cavalo, para montar. Ele pediu para que Ziba, lógico, em razão das suas deficiências, Ziba era seu servo. Ziba, prepara um animal para mim, me coloca em cima dele para que eu possa ir junto com a caravana de Davi. E Ziba não faz isso, porque Ziba já tinha um plano contra Mefibosete. Ziba queria a fortuna, queria o privilégio, queria os direitos, a herança de Saul só para ele. Ora, sair da qualidade de servo de um deficiente, ainda que príncipe, para ser o próprio dono é melhor. Não é isso? Porque o mundo enxerga assim. A igreja compreende essa mensagem? Diga amém. Acontece que nas reviravoltas da vida, Davi paga preços muito altos. Davi teve sua mulher desonrada pelo seu filho publicamente, mas era profecia de Deus que ia acontecer. Era ou não era? Profecia de Deus. O que você fez terá consequências. Teu filho, do jeito que você subtraiu a mulher de Urias, conspirou para que ele morresse, também algo terrível vai lhe acontecer. E aconteceu. Mas como a história que eu estou contando não é propriamente sobre Davi, passados esses momentos, Davi, ao regressar, ao tomar posse de novo, ao sentar no trono, a primeira coisa que Mefibosete faz é apresentar a sua causa diante do rei. Diz: olha, rei, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu nunca te traí, eu nunca conspirei contra você, eu nunca fui contra você e a favor do seu filho. Mas acontece que aquele servo que tu me deste, Ziba, ele conspirou. Ele tirou toda a possibilidade que eu tive de seguir, porque ele não preparou o animal. Ele me deixou aqui. Eu não tive outro jeito a não ser ficar até que o Senhor pudesse retornar. Davi não dá a medida mais justa diante dessa explicação. Ele até aceita essa explicação, mas sabe o que é que ele diz? Olha, está resolvido o problema. É o seguinte: eu te dei aquela herança, dei para Ziba. Vamos fazer o seguinte: parte no meio, fica metade para você, metade para Ziba. É justo, irmão? Você acha justo ficar metade desse tesouro para Ziba, quando ele conspirou contra Mefibosete, e ficar todo o tesouro para Ziba? É justo? É menos ainda, né? Pois sabe o que Mefibosete diz? O tesouro que tu me deste, os bens de Saul e de Jonas,
pode deixar tudo com Ziba. Como é? Eu não quero. Eu quero só estar aqui na presença do rei. Eu só quero estar aqui na presença do rei. Manter a minha fidelidade diante do rei. Porque quando todos se esqueceram de mim, você se lembrou de mim. Então, essa questão de herança, de patrimônio, de dinheiro, nada disso me interessa. Quando eu estava lá em Lodebar esquecido, tu se lembraste de mim. E agora eu vivo para te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Com relação a esses tesouros, fica, pode deixar com Ziba. Isso são coisas de só menos importância para os tempos atuais, em que se tem uma pregação antropocêntrica, onde o homem é o centro de todas as coisas, onde você pode tudo, onde você deve exigir de Deus a bênção. Ah, meu irmão, ninguém quer contar essa segunda parte da história de Mefibosete, porque quase parece uma derrota. Quase parece uma derrota, porque no final de tudo ele não quis, ele não nutria interesses por questões materiais. Ele nasceu um príncipe, nasceu perfeito, não tinha problemas. A Bíblia fala que o local onde ele se encontrava, cuidado por uma serva, foi atacado, e que essa mulher, ela saiu com ele nos braços, e que ele caiu, uma carroça passou por cima das suas pernas, e foi por esse motivo que ele ficou aleijado. A igreja compreende essa mensagem? Diga amém. Olha, para ele, lá no local de esquecimento, não havia uma luz de esperança. E quando Davi o chamou, quando Davi o trouxe para tomar assento na mesa dele, ele se sentiu honrado pela lembrança do rei e não pela herança material. Louvado seja o nome do Senhor. Quando os discípulos, coisa parecida, chegaram para Jesus e disseram assim: olha, mestre, até os demônios se nos submetem quando nós exercemos autoridade por ele. Isso é motivo de alegria. Aí Jesus disse: alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Alegrai-vos por isso, e não porque demônio te submete. O poder não é de vocês. O poder não é de vocês. A honra não é de vocês. A honra é do meu Pai que está no céu. Tudo que eu faço, tudo que eu testifico é para o meu Pai que está no céu. Há, no entanto, uma vantagem de servir ao meu Pai: é ser salvo, é ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa em essência a mensagem. Jesus Cristo diz assim: ó, não temeis aquele que pode atacar a tua carne, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno corpo, alma e espírito. A este temei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que nós tememos a um Deus verdadeiro e único. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos nutrir a fé na pessoa bendita de Jesus. Eu quero dizer para você que naquele dia que você amanhece combalido, sabe, quase desviado, só a misericórdia de Deus, não deixa de vir para a casa do Senhor não. Não deixa de vir para a casa do Senhor não. Ergue, lava o teu rosto, sabe, bota a Bíblia debaixo do braço. Pastor, mas não estou afim. Não interessa, não interessa. Vem assim mesmo, porque as tuas forças serão renovadas aqui. Tu vai receber uma injeção de ânimo aqui. A autoridade está aqui. Tu precisa se congregar, tu precisa se entregar ao Senhor, tu precisa ouvir a voz de Deus e dar ouvido a ela. Não é patrimônio, não é bênção material apenas que deve circular a alegria do teu coração. Eu falei de uma bênção material que Deus me deu, porque também é motivo de alegria, mas o motivo primeiro é ter Jesus Cristo no meu coração. O motivo primeiro é que o meu nome esteja escrito no livro da vida. A 7ª igreja, se eu não me engano agora, Laodiceia, se eu estiver errado, pastor, me corrija. Se eu não me engano, a igreja de Laodiceia, quando o anjo do Senhor escreve para ela, ou quando o Senhor escreve ao anjo do Senhor, que era o pastor, ele diz: tu dizes, sou rico e enriquecido sou, e de nada tenho falta, mas não sabe tu que és cego, nu, pobre, miserável. Aconselho-te que de mim compres ouro provado. Aconselho-te que de mim compres ouro provado. Será que Jesus Cristo estava falando de ouro? Será que ele estava falando de moeda? Será que ele estava falando de prata? Ele não estava falando de nada disso. Ele estava falando de presença de Deus. Ele estava falando do Shekinah da glória de Deus. Do Shekinah, olha, compra de mim o Shekinah da glória de Deus. Compra de mim
compra de mim a presença de Deus, porque tu diz dentro do teu coração que é rico, que é poderoso, que não tem falta de nada. Tu não sabes que tu és um desgraçado, cego, nu, pobre, miserável, que precisa de mim. É isso que Jesus Cristo estava falando para a igreja de Laodiceia. É isso que ele fala para mim e para você nos dias de hoje. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu vi esses bancos lotados. Muitas vezes não tinha espaço aqui nem para se sentar direito, nem para respirar. Muitas vezes aí fora havia multidões. Muitas vezes eu vi aqui o poder e a glória de Deus. Mas eu vi também, sabe o que? Soldados desertarem pelo caminho. Eu vi também pessoas ficarem para trás na batalha. Vi também pessoas tocarem a mão no arado e depois soltarem. Vi também pessoas que eram trigo se revelarem verdadeiros joios. Vi pessoas abandonarem a causa de Deus devido ao fato de dar conselhos, de dar ouvidos aos conselhos dos ímpios, de tomarem assento na roda dos pecadores, de se assentar na roda dos escarnecedores, para escarnecer homens e mulheres de Deus. Sabe qual é o destino dessas pessoas? O mundo. Sabe qual foi o destino dessas pessoas? O mundo. E misericórdia de Deus, que não seja o seu destino final. Misericórdia de Deus, que não seja o seu destino final. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo fala expressamente à igreja, que o Espírito Santo fala para que nós tomemos posse da presença de Deus, busquemos mais a essência do Evangelho, estejamos próximos dos bons conselhos, para que nós venhamos a dar ouvidos à mensagem de Deus. A Bíblia diz: há sabedoria na multidão de conselhos. Há sabedoria na multidão de conselhos. Pastor, antes, qual é a sua opinião? A minha é essa. Deixa eu falar aqui com o pastor Deida. A minha é essa. Deixa eu falar com o pastor Renato. A minha é essa. Eu acho que se a gente pegar aqui um pouquinho de cada um. Há sabedoria na multidão de conselhos. Não é o conselho do mundo, não é o conselho do ímpio. A Bíblia diz que nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores. Sabe o que é? Eu vim aqui, ó. Eu vim com o negócio aqui. Vixe, rapaz, peraí, deixa eu só olhar isso aqui. Esse negócio tá bom aqui. É um forró? É o que é isso aí? É o que? O carnafé? O carna-diabo? Como é aí? Aí pode, é? E dá certo esse negócio? Dá? Todo mundo pode? Não, isso aí dá certo, que é só crente, é. Todo mundo vestido de odalisca, mesmo é assim mesmo, é o diabo no meio do canhão. Isso pode, que é isso? Beber não tem problema nenhum, não, que é isso? Um pouquinho, aqui a Bíblia fala, ó. Olha aqui, ó. Bebia para suas constantes enfermidades. Olha aqui, não é verdade? Opa, tá aqui, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, tá valendo? Tá valendo? Tá valendo. Tá valendo? Tá valendo. É assim, igreja? É assim? O diabo faz assim. Tem uma passagem aqui na Bíblia diz assim: comamos e bebamos, porque certamente morreremos. Tem ou não tem? Olha, que conselho maravilhoso, né? Para quem está no carnaval. Comamos e bebamos, porque certamente morreremos. Realmente é uma verdade, mas fora do contexto. A igreja compreende isso? Diga amém. Fora do contexto. Jesus Cristo disse que nós precisamos fazer parte do corpo dele. Ele disse que o pão era o corpo dele e que o vinho era o seu sangue. Quem quisesse fazer parte do corpo e do vinho dele, certo? Não veria a morte. Não veria a morte. Está falando aqui da segunda morte e talvez até da primeira. Porque quando eu disse aqui que a palavra de Deus registra nem todos dormiremos, significa dizer que nem todos nós passaremos pela primeira morte, para a honra e glória do Senhor. É mesmo, pastor? É. Quer que eu te conte 2 homens que não passaram pela morte? A Bíblia fala. Um deles é Enoque, está lá no Velho Testamento. Andava com Deus, estava com Deus e de repente não foi visto mais. E o outro, o nome dele é muito fácil, ele é profeta de Deus. Orou, pediu fogo, Deus mandou na hora. Como é o nome dele? 1, 2, 3, Elias. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Mas era um homem cheio do Espírito de Deus. Nem por isso não deixou de ter suas fraquezas. Eu fiz uma preleção sobre Elias debaixo do zimbro, né? Elias debaixo do zimbro. E Elias debaixo do zimbro enfrentou muitas dificuldades, mas o Senhor estava com ele. O temor dele, sabe qual era? O temor dele era a morte. O profeta de Deus temia a morte. E aquilo que ele mais temia, Deus o livrou. Você pode bater palmas para Jesus? Aquilo que ele mais temia era a morte. Era cheio do poder de Deus. Ele mandou o céu fechar. Fechou, não caiu água. Ele mandou que fogo caísse dos céus. Fogo caiu dos céus. Ele arrebentou, ele aniquilou
400 profetas de Baal, cheio da graça de Deus, cheio da glória de Deus, mandou jogar foi água em cima do púlpito, do local de sacrifício santo. Mas ele fez isso para mostrar que não tinha nenhum resquício de dúvida. O que acontece hoje em dia é a dúvida. Crente com pouca fé, desestrutura com pouco, teme, o primeiro tremor de terra está logo assim. Ele não tinha esse medo. Ele creu e Deus fez o milagre. Ele creu e confiou e Deus fez o milagre. Se você está precisando de um milagre, creia e confie, porque o Senhor vai responder. Creia e confie. Creia e confie. Quer fazer um desafio com Deus? Joga água em cima e depois ora, porque o fogo vai lamber a água, vai consumir o holocausto. A água vai ser evaporada. O poder de Deus não tem limite. Quem limita é a cabeça de crente. Quem tem limite é a cabeça pequena de crente covarde, que muitas vezes vem à casa do Senhor e sai logo dali mesmo. Dali já sai falando, porque o pastor passou do horário 9h40, é um absurdo, não sei o que e tal, só fala em dinheiro, não sei o que, é assim, não é? É assim, é desse jeito. É difícil. É difícil. O sinal de um homem de Deus, você quer saber? É o temor ao Senhor. Perfeição só lá no céu, viu? Perfeição só diante do trono do Cordeiro. Só com o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é perfeito, varão perfeito em todos os seus caminhos, nunca pecou. Sua concepção foi sobrenatural, filho do Espírito Santo, tá? Filho de Deus, né? Sua concepção foi por intermédio do Espírito Santo. Ele é perfeito, nós não. Nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Nós pecamos. Nós agimos em desacordo com a palavra de Deus. Muitas vezes emprestamos as nossas próprias bocas ao diabo. Muitas vezes, achando pouco, a gente dá as nossas mãos. E por último, a gente dá os nossos pés. E por último, a gente se entrega voluntariamente nas mãos do diabo. E ele faz com você coisas terríveis. E ele te impulsiona a fazer coisas terríveis. Porque o intuito dele é em destruir essa criação de Deus. É em destruir a criação de Deus, que o próprio Cristo diz: já não vos chamo os servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu chamo de filhos. Filhos. Nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós somos abençoados. Cristo disse: olha, quem crê fará os sinais que eu faço, e ainda fará sinais maiores do que estes. Fará sinais maiores do que estes. Se eu fosse falar aqui sobre essa parte de prosperidade, teve crente que chegou lá no Eusébio, é uma igreja muito pequena, mas teve crente que chegou lá, pastor, de bicicleta, com a família todinha, o homem, a mulher, um filho no guidão da frente e um filho no guidão de trás. Deus levantou lá numa doutrina, não tinha mais do que 8 pessoas nessa doutrina. 8 pessoas, e ele não usa nem microfone, faz aquele som, você sabe como é. Levantou um profeta e disse: olha, Deus vai te fazer um mantenedor. Pastor, Deus vai te fazer um mantenedor. Está dizendo que vai mandar para ti uma bênção. Sabe o que ele é hoje? Empresário, anda num carro importado. Tu acredita nisso? Isso é pronto, tu acredita nisso? Empresário, anda num carro importado. Deus abençoa, certo? Deus abriu uma porta, começou devagar, certo? Mas hoje é um empresário para a honra e glória do Senhor, e ajuda até hoje a obra do Senhor. Ajuda a pagar o aluguel, manda dízimo, manda oferta, abençoa a obra do Senhor. Chegou lá pobre, miserável, nu, mas adquiriu ouro provado da parte de Deus. Quem quer adquirir esse ouro provado da parte de Deus? Fica de pé, vamos fazer uma oração. Eu quero abençoar a tua vida, porque a minha está sendo abençoada pela presença santa de Jesus Cristo. Eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de estar com os irmãos. Eu quero dizer que foi uma honra